dia. Hoje são 23 de maio de 2020. Prezados irmãos e amigos, eu quero trazer aqui umas considerações, principalmente para, durante esse momento que estamos vivendo nas Assembleias de Deus, momentos esses que nunca existiu na história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, uma igreja centenária. Temos visto quase todos os dias, com muita frequência, obreiros, irmãos que têm deixado esse ministério e chegam às redes sociais, claro, para se despedir, agradecer, não é verdade? Começando, inclusive, pelos pastores que fundaram a Rede Esperança e a Igreja AD Seara. Que Deus abençoe e que faça prosperar, tá certo? Todos nós e quem quiser tem a liberdade de servir a Deus onde melhor lhe convier, e eu acredito que a Rede Esperança, a AD Seara estão de portas abertas para receber todos os membros, obreiros, pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que queiram, evidentemente, fazendo uso da liberdade em Cristo Jesus e da liberdade proporcionada pela nossa Constituição Federal, passem a servir a Deus com plena, total e irrestrita liberdade, o que não vem acontecendo nas Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, na atual administração de Ailton José Alves. Mas eu quero dizer o seguinte: pastores, obreiros outros, membros de uma maneira geral, se vocês saírem e não derem satisfação, é um direito de vocês. Mas a partir do momento que vocês vêm aqui se justificar ou esclarecer, ou se despedir nas redes sociais, que estão deixando a igreja centenária, muitos com até 60 anos servindo a Deus nessa igreja, e estão saindo para a AD Seara. Só uma observação: Deus é o Deus das nações, de povos, tribos, nações e línguas, e não de placa de igreja, como Ailton José Alves, seus auxiliares, sua diretoria pensa que só a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é que vai, para os céus. Pois bem, quando vocês saírem, se quiserem saírem calados, saiam. Se quiserem chegar às redes sociais e comunicar a sua saída, venham e comuniquem, é muito bom. Agora, quando o fizerem, falem a verdade. Não precisa vocês saírem ofendendo nem atacando ninguém. Agora, dizer que estão saindo por livre e espontânea vontade, está tudo bem, enaltecendo a pessoa de Ailton José Alves e sua diretoria, é que não houve problema. Sejam verdadeiros. Houve problemas, está havendo problemas, compreendeu? E essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na qual eu faço parte, perderá muitos membros obreiros, porque o desvio de conduta, o qual nós temos aqui denunciado há 4 anos, tem se agravado. Essa diretoria não toma nenhuma providência. Ailton José Alves não se humilha, não se arrepende, não confessa, não pede perdão. Pelo contrário, vai na justiça e denuncia os irmãos que estão denunciando essas práticas abusivas, como já temos falado aqui largamente. Compreendeu? Desvio de conduta que passa por nepotismo, idolatria por parte da membresia e por parte dos obreiros, enriquecimento ilícito, compreendeu, irmãos? Tirania, não é? Enriquecimento fora do normal do pastor presidente e dos seus membros auxiliares diretores. É uma série de irregularidades, compreendeu? Está aí denúncia de rachadinha envolvendo o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e os políticos do Projeto Cidadania. Isto desde 2016 tem denúncias, compreendeu? O pastor querendo fazer curral eleitoral e se perdeu nesse mar de lamas, não respeita os ditames das Sagradas Escrituras, do estatuto da nossa igreja. Então é um verdadeiro mar de lamas, e Deus levantou homens e mulheres corajosos que têm como fundamento a santa, bendita e infalível palavra de Deus, no qual grupo eu me incluo para denunciar. Então, quando saírem, não saiam dizendo que está tudo bem não, meus irmãos. Olha, eu quero
digam a verdade, mas eu quero dizer o seguinte: não saiam ofendendo, que isso a gente não faz, mas também não saiam agindo como que dissimuladamente, dizendo que está tudo bem, que ama seu pastor. Não. O pastor, o ministério tem responsabilidade com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Afinal de contas, essa igreja foi fundada e edificada na rocha que é Cristo Jesus, fundada por homens que deram as suas vidas, de suas famílias sacrificaram. Não é nesses 20 anos vir Ailton José Alves com essa diretoria omissa, calada e permitir toda essa sorte de descalabro, prejudicando a Igreja Santa do Senhor Jesus. Então, a minha opinião, é um direito de vocês, eu acho até que é um dever, mas saiam falando a verdade. Até porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É claro que Paulo estava aqui falando para os judeus que não deveriam se circuncidar, mas nós trazemos aqui esse texto para falar que todos nós somos livres e não podemos suportar esse jugo imposto, escravizador, de Ailton José Alves e sua diretoria sobre a Igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui também o que é que tem ocorrido nessa igreja. Então, se vocês não quiserem sair dizendo, mas pelo menos não saiam dizendo que está tudo bem, porque na realidade não está. Ora, Gálatas capítulo 5 também, versículos 16 em diante, fala aqui das obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo diz a partir do 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. E em outra ocasião ele considera o pecado da idolatria tal qual o pecado da feitiçaria. É o que a gente tem visto dentro dessa igreja: idolatria plena, Ailton José Alves e a sua família. Inimizades é o que mais tem, e não adianta negar, nós temos que ser verdadeiros. É como os irmãos que foram processados já dizem: ministros brigando com ministros, se desentendendo, não confiam, presbíteros, coordenadores, dirigentes de círculo de oração, membros entre si. Há uma verdadeira dissensão, desarmonia. Tudo isso levado a efeito pelo exemplo escravizador de Ailton José Alves e seus diretores. Essa é a verdade, inegável verdade. Continuando: emulações, pelejas, iras, dissensões e heresias, invejas e outras aqui, glutonarias. Não falei de homicídio, não falei de bebedices, mas diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E em Éfesos capítulo 4, versículos 11 em diante, diz: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Por quê? O que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. E o que é que tem ocorrido na justiça? Na justiça, onde o gestor Ailton José Alves cavou uma cova e nela caiu, porque proporcionou os irmãos denunciarem, e ficarão nos anais da justiça comum, da justiça criminal, da justiça eleitoral, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal. Todas essas práticas abusivas, insanas, indevidas e desviadas dessa atual diretoria. Esta é a realidade. Uma igreja centenária respeitada, como eu já falei, como todos sabem, e essas práticas insanas, desviadas, chegando até ser criminosas dentro da igreja do Senhor Jesus. E essa diretoria, eu quero dizer, aprove Deus, Ailton José Alves não se sustentará. Porque, ainda que nesses processos os irmãos sejam, independentemente de qual seja a natureza, ou seja, a sentença, o resultado da sentença, quer seja condenação para fazer cesta básica, da cesta básica, ou retratação. Retratação não existe, porque contra a verdade só a verdade.
Então, irmãos, Ailton José Alves cavou a própria cova, porque enquanto estávamos denunciando isso, primeiramente, num grupo fechado da igreja, fomos a eles, falávamos e falamos, mas não ouviram. Passamos a denunciar nas redes sociais e ele, ditatorialmente, uma atitude soberba, tomou a decisão pessoal, a revelia do ministério, porque até nisso ele mente dizendo que o ministério consentiu e a igreja consentiu. Era preciso haver uma assembleia para deliberar se a igreja, porque o que está sendo vilipendiado é o nome da igreja, são os membros, se eles deveriam colocar ou não na justiça, mas ele a revelia de toda uma decisão em assembleia, colocou na justiça e agora os irmãos corajosamente denunciaram, estão aí nas redes sociais. Então não saiam dessa igreja dizendo que está tudo bem, porque não está. Vocês têm compromisso com a verdade. E diz assim ainda, o 12. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Chegou o tempo de Deus agir. Está aí o verdadeiro caráter de Ailton José Alves e seus diretores. E Deus mudando essa presidência. Absolutamente nenhum dos pastores, entendeu, meus irmãos, diretores ou auxiliares tem a habilidade e as qualidades necessárias e suficientes para assumir o cargo de presidente dessa igreja. Por quê? Porque todos são omissos. E se são omissos, não estão sendo verdadeiros. Custe o que custar. Vocês deveriam chegar na igreja e dizer a verdade. Entendeu, irmãos? Ainda que com prejuízo, porque a gente sabe que o Ailton José Alves é um homem maligno, um homem iracundo. É tanto que aí nas redes sociais, quando o juiz pergunta a ele, dizendo se e agora, no coração de pastor, há espaço para reconciliação, e ele diz com muita arrogância, não, porque até Deus tem limite. Ora, quando você diz isso, Ailton José Alves, você evidenciou todas as qualidades que estão no seu coração, o desamor, entendeu? A falta de comunhão, a soberba, a arrogância e a prepotência. E você disse uma heresia quando disse que até Deus tem limite. Eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, quando Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo na cruz do Calvário perdoou os seus algozes. Quando aquele marginal disse, Jesus, esse aí nenhum mal fez para que estivesse aqui, mas nós estamos aqui pelos nossos merecimentos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não foi perguntar se ele roubou, se ele se prostituiu, se ele fez o que. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mulher adúltera foi apanhada em flagrante adultério e os judeus trouxeram-na para apedrejá-la na presença de Jesus. E Jesus começou a escrever na terra, calado, e quando levantou-se não tinha ninguém perto dele, e ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, esperando receber de Jesus uma condenação. Mas Jesus disse, olha, nem eu também te condeno, vai em paz e não peques mais. Zaqueu havia defraudado, roubado, porque era cobrador de impostos e era injusto. Mas quando ele se arrependeu, então ignoraram porque Jesus foi à sua casa. Na realidade, Jesus disse, na verdade vos digo que hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como é que um homem de uma igreja centenária
impondo a Bíblia, não faz outra coisa a não ser se ocupar nas coisas da igreja, embora de forma errada e desviada. Chega diante de um tribunal e dá uma declaração dessa que não perdoa, ainda que haja uma comoção e um pedido de perdão. Não perdoa porque até Deus não perdoa. Aliás, até porque Deus tem limite, doutor. Foi isso que Ailton José Alves disse. Igreja, diretoria, vocês são omissos. E se não tomarem nenhuma atitude, vocês são coniventes. Por quê? Independentemente da decisão do magistrado, tudo que Ailton fez e faz e vocês se omitem estão registrados nos anais da justiça e estão diante de Deus. E Deus vai cobrar, e ninguém para cobrar como Deus. Porque o homem julga pela aparência, o homem julga pelas obras que vê, pelas influências, mas Deus julga na reta justiça e não por aquilo que se vê ou que se infere. Deus julga conforme as intenções do coração. Então todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. É por isso que Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho, eu anunciei a salvação, eu fiz o benefício. E Jesus, como é justo, vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que eu não vos conheço. Então, nós sabemos que ainda vão sair muitos e muitos dessa igreja. Agora, saiam, vocês têm liberdade para isso. Começamos toda essa denúncia dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então saiam, vão congregar onde vocês quiserem. Agora, se não quiserem falar a verdade, também não mintam. Porque dizer que está tudo bem, quando esse mar de lamas que estava submerso veio todo à tona, e está aí todos os pecados, os erros, as transgressões desse ministério, então, por favor, se vocês continuarem dizendo que está tudo bem, vocês estão se omitindo. Façam como Elias. Acabe chegou diante de Elias, Acabe, o rei, o todo-poderoso, e disse, és tu perturbador de Israel? Depois de 3 anos e meio, ele ia escondido por causa daquela seca, e Elias botou o dedo na cara dele e disse, olha, sem ofender, mas Elias disse, perturbador de Israel, é teu pai, tua mãe, tua avó, tua tataravó, toda a tua linhagem. Aí eu infiro que ele se colocou na posição de um profeta de Deus. Internamente ele disse, respeite, porque diante de você está um profeta, um homem de Deus que não se vende, que não se compra, que não se influencia por poder nem por riqueza. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Então aprendamos todas essas lições, em nome de Jesus. Não me levem a mal, mas do jeito que vocês estão vindo, dar o posicionamento de vocês, é claro que é para a sociedade, para nós cristãos e para todos nós, eu me sinto na obrigação de fazer este posicionamento. Que Deus em Cristo nos abençoe.